Graça e paz, meu irmão e minha irmã. Você está no canal Conectados com Jesus e Sintonizados com o Mundo. Enquanto a Bíblia nos revela em detalhes a jornada de José, o jovem sonhador que, mesmo traído e vendido como escravo, permaneceu fiel a Deus e foi exaltado como governador do Egito, a história de sua esposa Zenate muitas vezes é deixada de lado. A Zenate era uma jovem de 18 anos de idade e se destacava entre as outras jovens pela sua beleza. Ela vivia em um palácio luxuoso, cercada de criadas, e era filha do sacerdote Potífera, e assim ela cresceu cultuando e servindo aos deuses egípcios, e desprezava os estrangeiros. Muitas pessoas se perguntam como José, temente a Deus, se casou com uma mulher idólatra. A Bíblia fala pouco sobre a Zenate, mas no vídeo de hoje vamos explorar o que os historiadores da época dizem sobre esta mulher que teve um papel muito importante na história da redenção, sendo a progenitora de 2 tribos das 12 tribos de Israel. Aqui neste canal, buscamos impactar positivamente a vida das pessoas através da palavra do Senhor e do conhecimento que ela traz. Então, convido você a fazer parte do nosso canal. Inscreva-se e ative o sininho de notificação para que o YouTube te avise toda vez que publicarmos um novo vídeo. E já deixa o like, porque a história de Zenate vai te surpreender. A Zenate era politeísta, ou seja, ela acreditava na existência de vários deuses. O seu nome tinha derivação egípcia e seu significado é pertencente à deusa Neith. Na antiga cultura egípcia, Neith, também chamada de Tenut, era a deusa da guerra e da caça, e também era reconhecida como um tipo de divindade criadora e inventora de deuses humanos, e supostamente a inventora do tecido. O pai de Zenate era sacerdote no templo de On. Talvez Zenate fosse natural dessa cidade. On era o centro da religião solar e era a mesma cidade que os gregos chamavam de Heliópolis e que fica a cerca de 10 quilômetros da moderna cidade de Cairo. E assim, Zenate foi criada no meio do paganismo. Biblicamente falando, a história de Zenate começa quando José desvenda os sonhos do faraó do Egito, que este reconheceu que o Espírito do Deus Altíssimo era com José. E assim, o faraó entregou todo o comando de toda a terra do Egito nas mãos de José e lhe deu 3 presentes. O primeiro presente foi o seu anel selo, que foi colocado no dedo de José, e era com este anel que todas as leis e decretos do Egito eram selados. José também foi vestido com roupas de linho fino e foi colocado também uma corrente de ouro em seu pescoço. O segundo presente foi a troca do seu nome hebreu de José para o nome egípcio de Zafanete-Paneia, um sinal claro de que José agora era reconhecido oficialmente como uma autoridade no Egito. O terceiro presente foi ainda mais significativo. O faraó concedeu a José uma linda jovem virgem como esposa, unindo-o oficialmente à nobreza egípcia. Muitas pessoas questionam por que José, que era temente a Deus, foi entregue em casamento a uma mulher pagã, já que seu pai Jacó, seu avô Isaque e seu bisavô Abraão se casaram com mulheres de dentro do seu povo, das quais nós sabemos muito a respeito. Bem, realmente, a Bíblia quase não nos dá detalhe sobre a vida de Zenate, mas isso não significa que sua história seja menos importante. Pelo contrário, sua jornada ao lado de José nos ensina valiosas lições sobre propósito, transformação e o agir de Deus, mesmo quando os holofotes parecem estar em outro lugar. Alguns historiadores acreditam
que o casamento entre Asenate e José só ocorreu por questões políticas e culturais da época, para que José pudesse exercer com tranquilidade o seu novo cargo de governador do Egito. Biblicamente falando, não sabemos como foi o casamento de José e Asenate, se houve namoro antes ou não. Porém, a Bíblia nos diz que Manassés e Efraim nasceram antes do início dos 7 anos de fome. Isso significa que Asenate engravidou dentro dos primeiros 7 anos de fartura do Egito. Se considerarmos o tempo médio de uma gravidez e um possível intervalo entre os nascimentos dos 2 filhos, é razoável supor que Asenate engravidou aproximadamente 1 ano ou menos após o casamento com José. Agora, vamos revelar detalhes extrabíblicos sobre a vida de Asenate que eu tenho a certeza que você não sabe. Lembrando que o que vamos falar agora não está escrito na Bíblia, ok? Em um livro apócrifo, existe um texto judaico chamado José e Asenate, que traz uma história romântica de como José e Asenate se conheceram e ficaram juntos. Essa obra apócrifa é de autoria desconhecida, que traz uma mistura de elementos como a rejeição, o arrependimento e a paixão. Talvez esse texto tenha sido escrito em Alexandria, entre o 1º século antes de Cristo e o 1º século depois de Cristo. O texto descreve Asenate como uma jovem virgem de 18 anos de idade, que era a mais bonita entre todas as jovens na terra do Egito. Ela vivia em um palácio luxuoso, cercada de criadas, porém, ela era muito orgulhosa e vivia isolada das outras pessoas e não gostava de estrangeiros. E como era filha de um sacerdote, ela cresceu servindo aos deuses egípcios. Quando José foi nomeado governador do Egito, o faraó decidiu dar Asenate como esposa para ele. Porém, quando Asenate soube dessa decisão, ela rejeitou José e disse: "Eu não me casarei com um homem estrangeiro que já foi escravo, pois ele não é digno de mim, pois sou filha de um sacerdote e pertenço a uma linhagem pura." Ao ficar sabendo da postura de Asenate, José, por sua vez, rejeitou a arrogância de Asenate e declarou que não poderia se casar com uma mulher pagã. Ele mandou adverti-la que só poderia aceitá-la se ela renunciasse aos seus deuses e se voltasse para o Deus vivo. Asenate, então, ficou furiosa. Mas ao passar do tempo, algo foi mudando dentro dela, pois ela percebeu que José era diferente de todos os homens que já tinha conhecido. Foi então que um forte arrependimento tomou conta dela, e ela rasgou suas roupas luxuosas e jogou no lixo todas as suas estatuetas e amuletos pagãos, e jejuou e chorou por 7 dias e 7 noites dentro do seu quarto. Ela orou ao Deus de José, dizendo: "Ó Deus dos céus, sou uma mulher pecadora e indigna. Renuncio os deuses dos meus pais. Por favor, aceite-me como sua serva." No 7º dia, um anjo desceu do céu e apareceu diante dela. O anjo brilhava como o sol, e ele disse: "O Senhor ouviu sua oração, Asenate. O seu nome foi escrito no livro da vida. Agora você será purificada e se tornará esposa do justo José." Meu irmão e minha irmã que está vendo este vídeo, você conhece alguém que foi criado na idolatria, assim como Asenate, e a graça de Deus o alcançou? Após a sua conversão, Asenate e José se encontraram no palácio e choraram juntos emocionados. José a perdoou por seu orgulho passado e agradeceu a Deus por transformá-la. E assim, o casamento foi grandioso e o faraó do Egito deu a bênção real. José e Asenate passaram a viver juntos e construíram uma linda família temente a Deus. A Bíblia e nem os estudiosos da época não mencionam
nenhum conflito entre José e Asenate após terem se casado por causa da fé dela. Pelo contrário, tudo indica que Asenate abandonou a adoração aos múltiplos deuses egípcios para seguir o Deus de José. Imaginem o desafio que isso representou para Asenate e o impacto que teve no mundo espiritual. Asenate foi criada para provavelmente servir como sacerdotisa, e ela foi ensinada desde criança a adorar os deuses do Egito. Mas de repente se vê casada com um homem estrangeiro que servia a um único Deus. Asenate continuou a viver no Egito com aquele povo pagão. Porém, ela precisou nascer de novo e deixar para trás tudo o que conhecia, seus hábitos, sua cultura e até mesmo sua identidade religiosa. Asenate se tornou esposa do homem mais poderoso do Egito depois do faraó, e o seu amor por José e a presença de Deus em sua vida foram mais fortes do que qualquer dúvida ou conflito interno. Asenate fez uma escolha corajosa. Ela decidiu edificar o seu casamento sobre a fé no Deus vivo, tornando-se uma mulher sábia que fortaleceu a sua família, ao invés de destruí-la com as incertezas do passado. E aí, o que você achou da história de Asenate? Deixe nos comentários abaixo a sua opinião, pois até aqui nos ajudou o Senhor. Seja um colaborador, se inscreva em nosso canal, a sua inscrição é muito importante para levarmos o Evangelho adiante. Compartilhe este canal, pois tem sido bênção na vida de muitas pessoas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.